Deixa com a gente, Santa Catarina. Boa noite para você que está ligado na tela da TV mais querida aqui do nosso estado. Agora 18 horas e 58 minutos. É verão bombando no nosso litoral, hein? Imagens de Palmas, em Governador Celso Ramos. Quase 7 horas da noite, 22 graus a temperatura e tem muita gente na areia, colocando o pezinho na areia, entrando na água, que delícia! Quem pode, pode! Agora coloca a imagem de Itapema, como é que tá o cenário agora? O marzão aí no lado esquerdo, BR-101, movimento sentido norte intenso, é sempre assim nesse horário, 24 graus a temperatura. E aqui na capital, como é que tá? Abrindo a janela, ai que imagem linda! Na nossa câmera no Morro da Cruz, 23 graus a temperatura. Olha só, solzinho tá lá entre as nuvens, daqui a pouco ele vai embora, mas amanhã ele volta. Hoje não choveu na nossa capital, quer dizer, não choveu no estado? Mais ou menos. Na verdade, teve chuva sim. Eu estou falando de uma chuva de gols. Que você acompanhou até agora na tela do SCC SBT. Olha aí, hoje foi o dia da volta dela, a maior competição de clubes do mundo. A UEFA Champions League voltou com tudo na tela do SCC SBT. Em uma goleada histórica sobre a equipe do Mônaco, a equipe espanhola aplicou 6-1 nos franceses. Os merengues contaram com um gol do brasileiro Vinícius Júnior. Alô, Virgínia, hoje vai ter música. Um gol do Mastantuono, mais um de Jude Bellingham e 2 gols do atacante francês Mbappé, que comandou o time durante a goleada, além de um gol contra do zagueiro Timo Kerrer. O gol do Mônaco foi marcado por Jordan Tese. O Real Madrid figura em segundo lugar na tabela de classificação dessa fase da competição, atrás apenas do Arsenal. Já o Mônaco se complicou na tabela do torneio, ocupando apenas a 20ª colocação, brigando por uma vaga nos playoffs da Champions League. 6-1, hein? Que goleada! Que jogão de bola! Fique ligado que Champions League é exclusivo. Você sabe aonde? Na tela da SCC SBT. Olha, atenção, agora está liberados. Você que gosta de levar o seu cãozinho na praia, o seu pet, o seu amiguinho de todas as horas, agora está liberado a entrada de cães em 2 praias de Florianópolis. Sabe por quê? Porque a prefeitura da capital decidiu permitir a entrada. Daqui a pouco você vai saber quais praias estão liberadas a entrada de cães. Um tema polêmico, já colocamos enquete aqui no nosso Tá Na Hora, repercutiu bastante e já a gente traz tudo para você. Agora, 19 em ponto, o GAECO deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Entre Lobos 2, que mira uma rede criminosa suspeita de aplicar golpes milionários e lavar dinheiro aqui em Santa Catarina. Mandatos foram cumpridos em várias cidades aqui do estado, com bloqueio de contas e medidas judiciais diante dos investigados. Quem vai trazer todos os detalhes agora é Gabriela Mariotto, que está em frente à Polícia Civil, desse belo trabalho que foi realizado hoje, hein, Gabi? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Essa operação visa desarticular essa rede criminosa de estelionato, lavagem de dinheiro e também obstrução de justiça. Ao todo foram cumpridos 13 mandados em 6 cidades de Santa Catarina, com bloqueio de quase 10 milhões de reais e além da apreensão de veículos de luxo. Entre os alvos estavam 4 advogados e as medidas incluem o monitoramento eletrônico deles e a suspensão das funções. De acordo com eles, esse grupo agia contra os idosos usando empresas de fachada e cessão de créditos judiciais fraudulentos. Os materiais apreendidos ao longo dessa operação vão ser periciados para identificar quem podem ser os outros envolvidos. O promotor dessa operação, o Edson de Mello, falou um pouco sobre como foi essa operação. A gente acompanha agora. A operação tem por objetivo o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e que se deu em 6 cidades catarinenses. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa que já vinha praticando crimes de estelionatos contra idosos há algum tempo. Com a análise da documentação que foi apreendida na outra operação no ano passado, identificou-se uma reestruturação dessa organização criminosa e a prática também de crimes de lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Essa já é a segunda fase dessa operação, então claro que a gente continua por aqui acompanhando os possíveis outros desdobramentos. Volto contigo, Cleiton. Polícia Civil, né, Gabriela, trabalhou e muito
nesta terça-feira, porque essa não foi a única operação, não. Teve também aí a Operação Procuração Zero, que mira um grupo de suspeito de fraudes ou suspeitos em cartórios e também movimentações bancárias. É isso, Gabi? Dá detalhes para a gente também dessa operação. Teve essa outra operação da Polícia Civil, a Operação Procuração Zero, que investiga grupos que fraudavam essas procurações bancárias. Então, essas pessoas usavam documentos falsos, acessos digitais indevidos e até inteligência artificial para aplicar esses golpes. Foram cumpridos, então, 6 mandados em Santa Catarina, Bahia e também Ceará. E todos esses equipamentos que foram apreendidos estão sendo enviados para a perícia. E essas análises agora que vão ser feitas vão aprofundar a investigação para poder identificar a partir de agora outros possíveis envolvidos nesse esquema criminoso que envolve esses 3 estados brasileiros. Obrigado, Gabi. Impressionante como a tecnologia é um combo completo, né? Inteligência artificial às vezes faz você dar uma risada, faz às vezes você matar a saudade daquela pessoa que não está mais entre nós, pode educar, mas também pode fazer muita gente chorar, né, com os golpes. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais detalhes aqui no Nosso Tá Na Hora. Agora, 19h04. Uma notícia boa para condutores de carros elétricos. A Celesc reduziu em 10% o preço de recarga de veículos elétricos aqui no estado. Sabe o que isso significa? Isso torna a mobilidade elétrica ainda mais barata a partir desta sexta-feira. A nova tarifa vale de janeiro a abril de 2026 e se aplica em toda a rede de eletropostos da companhia. Com a mudança, o valor do quilowatts nas estações rápidas caiu de R$ 2,49 para R$ 2,29. Enquanto nas semi-rápidas passou de R$ 2,19 para R$ 1,99. Segundo a Celesc, a medida aumenta a competitividade da recarga elétrica em relação aos combustíveis fósseis e acompanha o crescimento da frota de veículos elétricos aqui no estado. Além, é claro, do desconto, a empresa lançou um novo sistema de pagamento via QR Code, que dispensa aplicativos e cadastros e segue ampliando a rede de eletropostos. Hoje, são 38 pontos em 28 municípios, com previsão de chegar a 100 cidades nesse ano de 2026, garantindo recargas a cada 50 quilômetros e reforçando a transição para um transporte mais limpo, eficiente, sustentável aqui no nosso estado. 19h05. Olha só, imagens impressionantes. Pode colocar. Enche a tela, por gentileza, aí, Rodrigo. Essas imagens mostram um motorista usando um carro para derrubar uma fachada de uma empresa. Olha só, ele engatou a primeira e veio, não quis nem saber. E olha que, pelo visual que a gente está vendo, não tinha a menor possibilidade de saber se tinha alguém dentro da loja ou não. O condutor era o proprietário do local e agiu depois de uma briga familiar. Eita, nós! Não teve briga de vizinho, não teve insatisfação de cliente, nada disso. Ô, Natiele Oliveira, dá detalhes pra gente aí do furioso do volante. Boa noite. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos assistem. Exatamente, uma situação que causou uma destruição completa dessa loja e também muito pânico para os funcionários e para as pessoas que passavam ali pelo local ontem aqui em Blumenau. Isso porque este homem, em um estado de fúria, ele jogou o carro diversas vezes, como a gente pode ver nas imagens, contra a fachada dessa loja de ar-condicionado. Um detalhe que a gente precisa ressaltar nessa notícia, Cleiton, é que este homem era proprietário do local há cerca de 30 anos. E ele relatou para a Polícia Militar que houve uma briga familiar com alguns funcionários. Então, alguns funcionários dessa loja eram parentes dele, e aí eles brigaram, e aí ele resolveu, então, atirar, né? Enfim, atingir a fachada da loja com essas imagens que nós estamos vendo. Esse caso aconteceu na rua General Osório, no bairro Água Verde, que fica bem próximo a uma escola, a Escola Albert Stein, uma região bem movimentada aqui do município. Tem diversos comércios também bem perto dali.
E as imagens mostram, então, o momento em que essa Paraty, o condutor dessa Paraty, ele atinge pelo menos 4 vezes a vitrine dessa loja. Além disso, no momento do ataque, havia funcionários dentro dessa loja. Em algumas imagens dá para ver que as filmagens foram gravadas de dentro desse estabelecimento. Apesar de um susto como este, ninguém ficou ferido. O SAMU chegou a ser acionado para atender esse motorista, que ele não sofreu ferimentos, Cleiton, mas por conta da situação, ele estava ali bem conturbado, bem confuso, ele precisou receber esse atendimento médico. A Guarda Municipal de Trânsito também esteve no local, realizou o teste do bafômetro, que acusou 0,26 miligramas de álcool por litro de ar, o índice que não gera crime de trânsito. E como não houve vítimas, o patrimônio era dele mesmo, a Polícia Militar apenas isolou a área, mas ninguém foi preso. A gente tentou também contato com a empresa e com esse proprietário, mas até o momento não tivemos retorno. Que situação, hein? Volto contigo aí no estúdio. A falta de paciência das pessoas hoje em dia está provocando cada situação impressionante. Fatos que a gente não gostaria de colocar para você aí de casa. Olha, não tem idade, hoje você vê a fúria acontece em qualquer pessoa. Tivemos nesse final de semana aqueles adolescentes que acabaram matando um cachorrinho comunitário a pauladas. E agora você vê um homem formado tomando uma atitude dessa, né? Dono do estabelecimento há 30 anos e usando uma Paraty que tem mais de 30 anos também. Considerada já um carro antigo, de colecionador. E fazendo tudo isso aí, que estrago. Bem lembrado por você, Nath, tinha gente dentro do estabelecimento, tanto é que a gente viu as imagens também por outro ângulo e poderia ter provocado uma tragédia, sim. Lamentável, hein? Obrigado, Nath, pelas informações. 19h09. Olha só, ligações falsas para os servidores de saúde ainda continuam sendo um desafio em Santa Catarina. Poxa, perder tempo pegando telefone para fazer uma ligação num serviço tão sério, aí não dá. Em 2025, o SAMU registrou uma queda de 5% nos chamados trotes. Mas essa brincadeira de mau gosto gera prejuízos irreparáveis. Renato Santos traz detalhes para a gente agora dessa brincadeira. Não é nem brincadeira de mau gosto, né, Renato? É uma brincadeira criminosa. Boa noite. Boa noite para você, viu, Cleiton? Exatamente isso. E muitas vezes, Cleiton, esses trotes são passados por adultos, não apenas por crianças e adolescentes. É algo que acontece com frequência aqui em Santa Catarina e prejudica e muito o atendimento dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. De acordo com dados que foram divulgados esta semana, houve uma redução de 5% nos trotes, mas o número ainda preocupa. Para você ter uma ideia, no ano passado, o SAMU registrou 6.538 trotes realizados através de telefones públicos ou ainda de um aparelho celular como esse daqui, para esse serviço que é essencial para a saúde pública de Santa Catarina. Isso representa uma queda de 5% se comparado ao ano anterior, 2024, quando foram registrados 6.856 chamadas falsas para esses profissionais. Esse número representa, Cleiton Ramos, 0,7% do total geral de atendimentos realizados ao longo de 2025, quando o SAMU registrou 914.106 ligações no 192. Itajaí é a cidade de Santa Catarina com o maior número de trotes, de acordo com os dados que foram divulgados pelo governo do estado. Itajaí, que teve um registro de 1.771 ligações falsas. Joinville aparece em segundo lugar, com 1.400 trotes. Sobre o assunto, nós conversamos com o diretor do SAMU, que faz um alerta para a população não cometerem esse tipo de crime. O 92 não pode ser feito troca. Tivemos uma diminuição de 5% de 2024 para 2025 nos trotes. É bom, mas não é o bastante. O bastante seria que não existisse trote, porque essa é uma preocupação do governo catarinense. Quando tem uma ligação culpada com trote, outra pessoa, outro familiar, pode querer acionar o SAMU e não vai conseguir. Sem dizer que muitas vezes vai ambulância, motoambulância e até mesmo aeronave para ocorrência que não existe.
Cleiton Ramos, os mais antigos costumam dizer que educação vem de berço e muitas vezes as crianças não recebem orientação em casa. E é por isso que os profissionais do SAMU estão indo nas escolas para orientarem estudantes a não cometerem esse tipo de crime que prejudica e muito a saúde pública de Santa Catarina. Ao longo de 2025, mais de 360 escolas foram visitadas por esses profissionais. 37 mil estudantes foram alcançados pelos profissionais que estão fazendo campanha para que os trotes sejam reduzidos aqui em Santa Catarina. Retorno com você aí no estúdio. Esperamos um bom discernimento, um bom senso por parte dessa geração que está vindo aí, se é que essa geração se encaixa realmente nesses números que você trouxe. Mas você começou dizendo que, lamentavelmente, tem muito grandão cometendo, né, esse tipo de trote. Lamentável, né? Será que esse pessoal não tem a mínima noção de saber que um profissional da saúde coloca uma viatura e vai em frações de segundos, porque cada segundo, para quem sai de uma viatura, é uma eternidade para tentar salvar uma vida, para tentar resgatar uma pessoa? Que coisa, né? Obrigado, Renato, pelas suas informações. Agora, 19h13. Uma informação rápida para você, condutor, motorista que trabalha nas rodovias catarinenses ou que está se programando para subir a serra e turistar em janeiro. A SC 370, Serra do Corvo Branco, que é um dos principais acessos entre a região sul de Santa Catarina e a Serra Catarinense, será totalmente interditada a partir desta quarta-feira. Isso porque obras para a pavimentação da rodovia começarão a ser feitas e vão demandar essa paralisação. Portanto, se programa aí, você que está com a família, vai turistar na serra, não tem nenhum problema e não ser surpreendido pelo meio do caminho, não tem que voltar. Se ligou, né? Obras importantes para ajudar você e outros motoristas na questão da segurança. Agora a gente vai lá para o portal SCC10, porque o portal está bombando, é o portal da notícia em Santa Catarina, e a gente vai destacar um tema polêmico. Já foi debatido, inclusive, aqui na nossa cidade, mas também atinge outros municípios. A Justiça de Santa Catarina autorizou novamente a prática do naturismo na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado concede um salvo-conduto coletivo que permite que naturistas permaneçam nus na faixa de areia e no mar, sem risco de prisão por ato obsceno ou desobediência enquanto o processo segue em análise. A determinação obriga autoridades a não prenderem ou cercearem a liberdade dos praticantes, com base em leis municipais que tentam proibir o naturismo no local. Importante, a autorização vale só na praia e no mar. Em trilhas de acesso, estacionamentos e áreas de mata, a nudez continua e pode ser alvo de abordagens ou detenções. Já a Prefeitura de Balneário Camboriú emitiu uma nota oficial nesta terça-feira sobre a decisão. A nota está aí, você acompanha agora. Segundo a administração municipal, a medida judicial é provisória e se limita a afastar punições de natureza penal, ou seja, não invalida nem suspendem as leis municipais ou regulam o uso da área. No comunicado, a Prefeitura afirma que vai recorrer da decisão e utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para tentar reverter os efeitos desse entendimento. A gestão também reforça que a organização do espaço público é uma atribuição do município e que continuará atuando dentro da lei disciplinar no uso da Praia do Pinho, mesmo com a disputa judicial em andamento. Lembrando que a Praia do Pinho é conhecida por ser a primeira praia oficialmente naturista do Brasil. E um decreto municipal divulgado no fim de 2025 havia tentado suspender essa tradição, gerando reação dos praticantes e debates públicos. Só um comentário bem rápido em relação a esse assunto. O problema é que tem muito praticante que se esconde dentro dessa decisão judicial, que de naturismo não tem nada, e sim de safadeza. A gente vai acompanhar de perto, porque essa mesma decisão o pessoal tenta se pegar na Praia da Galheta, onde lá as tocas servem de motel e safadeza, se é que me entende. O mandado de busca e apreensão, é isso não? Não? Daqui a pouco, então, a gente traz esse assunto de outras operações que podem estar ocorrendo aqui no nosso estado, porque agora
Vamos mudar um pouco. Na verdade, vamos continuar falando de praia, mas não de polêmica, de alegria, só de coisa boa. Farofa, a nossa farofa, Arena. Lá em Balneário Camboriú continua dando o que falar, hein? Uma programação completa de atividades na beira da praia. O Laércio está lá, isso? Ao vivo com a gente? Ô, Laércio, gostei desse fone, ô, Laércio. Esse aí é aquele fone de transmissão que enche o ouvido da gente. E aí você consegue captar tudo que a gente fala. Porque num movimento como esse aí, com banda atrás de você, com as pessoas cantando, até chegar a você o que eu estou dizendo, eu sei das dificuldades, meu irmãozinho. Olha só que alegria, que imagem linda, Laércio Botega. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Pois é, esse fone aqui eu tenho que usar devido ao show que está acontecendo agora, porque senão eu não consigo ouvir você, mas aqui o pessoal está ouvindo música boa com Israel Lucero. Vou mostrar inclusive imagens agora do Christopher da Silva, vai focalizar lá no Israel Lucero, cantando, se apresentando aqui, ó. É mais um show que acontece aqui na Arena Farofa do SCC SBT, na praia de Balneário Camboriú, com os outros shows que vêm já acontecendo. E mais shows vão acontecer todos os dias às 7 horas da noite. Mas ao longo do dia, Cleiton e você que está em casa acompanhando o Tá Na Hora, tem diversas atrações. Tem recreações para a garotada a partir das 3 horas da tarde, tem aulão de dança a partir das 4 horas da tarde, claro, os shows que acontecem aqui à noite. Ou seja, é uma programação para toda a família. Você vem para cá, você se diverte, curte uma das praias mais badaladas de Santa Catarina, que é, claro, Balneário Camboriú. Então, se você não veio ainda dá tempo, porque a nossa arena vai ficar até domingo, dia 10. Está todo mundo convidado. E faço convite também para você, para a Júlia e para os telespectadores de casa passarem aqui na Arena, Arena Farofa do SCC SBT. Afinal, o calor da diversão contagia, Cleiton Ramos. Laércio Botega, hein, Laércio? Que coisa boa, hein, Laércio? 2 dias... 2, né? 12, não 2. 12 dias na praia de Balneário Camboriú. Tá até bronzeadinho, Laércio Botega. Só no hotel, pegando aquela praia... Coisa linda, e trazendo tudo que rola lá nessa Arena Farofa, que é o calor da diversão que contagia. Obrigado, Laércio Botega, sempre marcando presença aqui na nossa programação e deixando você muito bem antenado. Olha, você vai ver a seguir agora pode, já que falamos de praia, cães estão liberados em 2 praias aqui de Florianópolis. Que praias são essas? Daqui a pouco a gente conta para você. Imagens de Balneário Camboriú. 23 graus a temperatura. Aí um outro ponto diferente do Laércio, né? O Laércio está lá no meio da praia. Isso aí é na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Olha o cenário aí para você. 19h20. Voltamos daqui a pouco com o Tá Na Hora. Imagens agora da Barra da Lagoa. Olha só. Olha, qual a temperatura? 23 graus a temperatura. Quanta gente, hein? Tá difícil de arrumar uma vaga para estacionar aí na Barra da Lagoa. Olha que maravilha, pessoal naquele beach soccer, futebol de areia. Ali atrás a gente tem o riozinho, né? Aquele canal da Barra da Lagoa que é maravilhoso também. Barra da Lagoa, leste da ilha de Santa Catarina. Um abraço para todo mundo aí. Você acompanhando o nosso Tá Na Hora. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A gente fica muito feliz. Olha, agora o assunto é educação. Os estudantes da rede municipal de Gaspar começam o ano com reforço no orçamento. Eles vão receber um cartão, material escolar com um cartão de crédito de R$ 220. Natiele Oliveira vai trazer detalhes agora para a gente a respeito desse assunto que a família deve saber usar muito bem, porque é o reforço e tanto na educação, não é não, Natiele? Então, Cleiton, pois é, um alívio e muito para os moradores de Gaspar, para as famílias que precisam agora fazer a compra desse material escolar com a chegada do início letivo. O objetivo da Prefeitura de Gaspar justamente é garantir que todos os alunos iniciem em 2026, iniciem as aulas com todo o material escolar necessário. Esse cartão material escolar vai funcionar como um cartão de débito com valor de R$ 220 e já vai ser concedido automaticamente para todos
todos os alunos da rede pública de ensino. Então, já a partir do primeiro ano do ensino fundamental e também da educação de jovens e adultos, o EJA, que estiverem com a matrícula ativa. Ao todo, são mais de 6 mil alunos que vão receber esse benefício. E aí, esse valor de R$ 220, ele está sendo liberado até o final deste mês, até para que os pais consigam se organizar e realizar a compra desses materiais, porque o início das aulas da rede pública de ensino de Gaspar começa no dia 4 de fevereiro. As próprias escolas, Cleiton, que vão orientar os pais em relação à lista do material escolar e também fazer a entrega desses cartões físicos. E além desse impacto social, esse benefício ele também vai ajudar a economia da cidade. Isso porque esse recurso, esse valor de R$ 220, ele precisa ser gasto obrigatoriamente no comércio da cidade, então em algumas lojas que já foram credenciadas pela prefeitura. Então, além de ajudar as famílias, ajuda também os comerciantes, os empresários. As famílias, elas têm um prazo para até o dia 31 de outubro para realizar, então, para gastar esse dinheiro. Então, é uma coisa bem legal, porque a gente sabe que criança acaba gastando material escolar, às vezes perde, às vezes empresta para o amiguinho e aí nunca mais devolve, né? Enfim, então a criança, ela tem esse costume de, ao longo do ano, ir perdendo os itens do material escolar. Então, os pais com esse cartão podem fazer agora, claro, a compra completa, mas ir fazendo essa reposição desses itens ao longo do ano. Então, uma ótima notícia para a educação de Gaspar. Volto contigo aí no estúdio. Com certeza, um reforço e tanto, hein, Nath? Obrigado pela sua participação. Olha só, 2 cidades do litoral norte de Santa Catarina lideram o ranking de afogamentos nesse período de veraneio. Na região, em pouco mais de um mês, os números assustam. Mais de 150 salvamentos foram realizados. Vamos chamar o repórter Renato Santos, que vai trazer para a gente agora todos os detalhes. Números que assustam, hein, Renato Santos? Exatamente isso, viu, Cleiton? De acordo com os bombeiros militar, número que assusta, afinal de contas, muita gente ainda desrespeita as orientações desses profissionais e principalmente a demarcação de locais onde esses banhistas não devem acessar. E, segundo os dados que foram divulgados esta semana, aqui no Litoral Norte, 3 cidades lideram o ranking com maior número de salvamentos por afogamento. No total, foram realizados, do início do período de veraneio até agora, 152 salvamentos. A cidade de Balneário Barra Velha lidera o ranking com mais de 60 salvamentos. Em seguida, aparece São Francisco do Sul, também aqui no nosso litoral, com 43 salvamentos e muitos deles pessoas que estavam banhando em local com bandeira vermelha. Por último, aparece a cidade de Itapoá, onde foram realizados 32 salvamentos e também 2 óbitos registrados apenas este ano na temporada de veraneio que começou lá no início de dezembro até esta semana. E segundo os dados que também chamam a atenção, viu, Cleiton Ramos, aquelas pessoas que foram salvas pelos profissionais tinham idades entre 20 e 25 anos. Todos do sexo masculino. Aqueles que se acham machões e que muitas vezes desrespeitam as orientações e acabam colocando em risco as suas próprias vidas. Sobre o assunto, nós conversamos com o comandante dos bombeiros. E o perfil das vítimas de arrastamento em nossas praias é masculino e jovem. Muito decorrente da imprudência, da negligência e da imperícia desses jovens, superestimando sua habilidade aquática e subestimando também os riscos ao banho do mar. Então, a principal dica que o Corpo de Bombeiros oferece é procurar os balneários, tanto de água doce quanto de água salgada, que possuem o serviço de salvamento aquático ativo. Você pode conferir isso no aplicativo CBMC Cidadão. E uma dica complementar é cuidar com as crianças, principalmente em piscinas residenciais, de clubes, de condomínios. Pois é, nesse curto período, em todo o estado, foram realizados mais de 1.022 salvamentos em todo o litoral catarinense. 627 envolveram homens com idade média de 25 anos, como a gente falou anteriormente. Retorno com você aí no estúdio, o Cleiton Ramos. Tem a fatalidade que acontece, o mal súbito, lamentavelmente, no meio do caminho. Mas eu quero falar para esse que você destacou aí, o Renato Santos, que adora mostrar que tem superpoderes e não tem nada disso.
Mas eu também acrescento, ô Renato, aquela turma que gosta de fazer o famoso selfie nos costões, né? Dos costões, é isso mesmo. Que em busca da foto ideal e do likezinho, acaba arriscando a vida e deixando uma lacuna, uma ferida difícil de ser cicatrizada para quem fica. Então, os números a gente pode e deve mudar. Boa, Renato. Daqui a pouco você volta com mais informações. 19h29. Hoje o Tá Na Hora começou um pouquinho mais tarde, em virtude desse jogão de bola que você acompanhou aqui na tela da CC SBT. Real Madrid e Mônaco, 6-1 para o Real Madrid. Que sonora goleada, exclusivo na tela da CC SBT. Olha, a presença de cães nas praias de Florianópolis está mais perto de se tornar realidade. Já foi um tema debatido aqui muitas vezes, tá ligado, né? Pois bem, a prefeitura vai regulamentar a circulação de animais em trechos específicos de 2 praias da capital, com regras e horários definidos. Que praias são essas? Que horários? Que locais na faixa de areia os pets poderão entrar e curtir um dia com a família? Ela vai trazer todos os detalhes. Gabriela Mariotto. Ô Gabi, você não tem noção de quantos zaps a nossa produção está recebendo e de amigos também perguntando: que praias são essas? Eu quero levar meu dog. Conta tudo pra gente aí, Gabi. Olha, Cleiton, a boa notícia é que são 2 das praias mais populares aqui da cidade, né? Praia dos Ingleses e a Praia do Campeche. 2 das praias mais populares da nossa cidade. E tudo isso vem a partir de uma lei que passou pela Câmara dos Vereadores aqui da cidade, que a gente trouxe no finalzinho do ano passado aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, que veio para regulamentar essa presença dos pets aqui nas praias da cidade. Porque acho que muita gente já viu os cães nas praias, mas sabe que não é permitido, sabe que é proibido levar os cães nas praias aqui de Florianópolis, mas agora isso está sendo regulamentado. Não vão ser todas as praias que vão permitir a presença dos cães e não vão ser todos os locais. Então, a partir de agora vai começar essa regulamentação. A lei foi aprovada e, uma vez aprovada, passa para a prefeitura regulamentar quais vão ser esses locais. Então, essas 2 praias vão ter esses trechos onde vai ser permitida a circulação dos pets. Então, o prefeito Topázio Neto vai, a partir da próxima semana, definir quais vão ser esses trechos. Vão ser 2 trechos de cerca de 200 metros, trechos de menor circulação de pessoas, cerca de 200 metros com menor circulação de pessoas. E, claro, os pets e os tutores desses animais vão ter que respeitar algumas regras. Então, por exemplo, manter os animais nas coleiras, ter ali a vacinação em dia, né? Tudo isso para respeitar também os banhistas que estiverem frequentando as praias. O prefeito Topázio Neto mandou um vídeo, falou um pouquinho sobre todo esse processo de regulamentação. A gente acompanha um pouquinho agora o que foi que ele disse. Em Florianópolis é proibido cachorro na praia. No entanto, nós tivemos uma lei aprovada na Câmara no ano passado, que será regulamentada agora, na próxima semana, onde nós vamos definir 2 praias da cidade, onde em determinados horários poderá ter a presença de cachorros acompanhado do seu tutor. As praias que nós selecionamos agora são as praias do Campeche, numa área pouco utilizada da Praia do Campeche, e a Praia dos Ingleses, também numa região pouco utilizada. Então, agora, nesses próximos dias, todo esse processo de sinalização dos locais onde vai ser permitido e também os horários em que vai ser permitida essa circulação deve ser feito. Mas, claro, mantendo todas aquelas regras básicas para a gente garantir a convivência tranquila e harmoniosa de todo mundo. Manter os pets nas coleiras, garantir a higiene do local e manter, claro, a vacinação dos animais em dia para a gente garantir que todo mundo possa continuar curtindo a praia. Tanto os banhistas quanto os tutores que quiserem levar os animais para curtir a Praia dos Ingleses e também a Praia do Campeche aqui na capital. Cleiton. Educação de todos os envolvidos, principalmente do tutor, porque o animal a gente sabe, né? Quando ele tem a necessidade dele, cabe ao tutor aí fazer todo o trabalho de higiene. Agora, eu espero sinceramente que a escolha desses locais seja uma escolha boa também para as pessoas, porque a gente sabe que em alguns pontos dessas praias, né, tanto no sul como no norte que você destacou, Ingleses e Praia do Campeche, tem alguns pontos ali que a prática de banho é praticamente impossível.
ou possível, melhor dizendo, de acontecer em virtude de trechos extremamente perigosos. Mas eu acredito que a prefeitura vai tomar cuidado e escolher pontos estratégicos onde os banhistas poderão também entrar na água em segurança. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. Por falar em praia, será que vai dar praia nesta quarta-feira? Roda a vinheta que vem a previsão do tempo. Nessa época de praia, a previsão do tempo é muito aguardada. O tempo segue estável em Santa Catarina nessa quarta-feira com sol entre nuvens, entre poucas nuvens em todas as regiões. No litoral, ainda pode ocorrer alguma chuva rápida, isolada, mas sem maiores transtornos. O risco para ocorrências ligadas ao tempo é baixo. Seguem mais frias no Planalto Sul, com mínimas... Tá certo isso? Tá certo, né? As manhãs no Planalto Sul com mínimas, eu perguntei se tá certo isso, 10 graus, é isso? Nossa, 10 graus. É friozinho, hein? O pessoal lá vai ter que pegar o cobertor. Enquanto nas demais áreas os termômetros ficam entre 13 e 17 graus. Já à tarde, as temperaturas sobem novamente, principalmente no oeste e extremo oeste, onde a máxima se aproxima dos 30 graus. Olha aqui o nosso mapa. Extremo oeste, máxima de 29. A gente tem aqui, na região serrana, é isso, né? Máxima de 23 e mínima de 6. No Alto Vale, máxima de 25, mínima de 11. No norte, a gente tem máxima de 25 graus e mínima de 10. No litoral, sol entre nuvens, máxima de 24 e mínima de 9. E na região sul, mesmo cenário, mudam as temperaturas. Máxima de 25 e mínima de 10 graus. Agora algumas cidades para você, 19 horas e 36 minutos. Olha aqui a nossa tela do Tá Na Hora. Sol entre nuvens para Chapecó. Nesta quarta-feira com mínima de 16 e máxima de 27. Alô, pessoal de Joinville, chuva. Mas Joinville a gente sabe que chove. Olha aí, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Criciúma, sol entre nuvens com máxima de 26. Floripa, máxima de 26, sol entre nuvens também. E em Lages, sol entre nuvens com máxima de 24 graus. Quanto? Volta lá? Volta lá. Aqui, perdão. Vamos voltar aqui, por gentileza. Câmera 2, obrigado. Mínima de 13, máxima de 24. Prestou bem? Mínima de 13 nessa época do ano em Lages. Ô povo lagiano, tá acostumado? Eita, nós, hein? Temperatura um pouco estranha. Para janeiro ainda, verãozão, o que é isso? Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Abra a janela em mais um ponto aqui do nosso estado, por gentileza. É o Porto de Navegantes, de um lado Itajaí, do outro Navegantes. Olha só como é que está o cenário lá, presença de poucas nuvens. 19 horas e 37 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Tá Na Hora. Lembra daquele mandado de busca e apreensão que eu falei agora há pouco? Pois então, quando são 19 horas e 39 minutos, esse mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, contra uma mulher suspeita, olha a cara de pau dela, gente, de se passar por uma juíza federal para aplicar golpes. A investigação apura crimes de estelionato e exploração de prestígio e também de falsidade ideológica. A suspeita, de 31 anos e natural do Pará, morava na cidade há cerca de 4 meses. Segundo a polícia, ela dizia ter influência em órgãos públicos para resolver problemas das vítimas. Para dar credibilidade, ela usava uma linguagem técnica, postura de autoridade e objetos ligados ao judiciário. Com isso, conseguiu que vítimas entregassem documentos pessoais e realizassem pagamentos. Olha só essa conversa entre a falsa juíza e uma vítima. Pode rodar. Não se preocupe que nós somos de confiança, tá? Pode perguntar pra nega. Eu sou juíza, inclusive. Esse meu amigo é um promotor, certo? E pode ficar tranquilo, boca. Pode perguntar pra nega a nossa procedência. Que é isso? 19 horas e 40 minutos. A gente tem aí uma nota em relação a esse assunto por parte da ação que foi feita. E durante essa ação foram apreendidos celulares, notebook, documentos, um broche do Judiciário Federal e pistolas foram apreendidas também de airsoft.
O material será periciado para identificar novas vítimas e possíveis cúmplices. A Polícia Civil orienta que as vítimas procurem a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Que cara de pau, hein? Olha, investidores internacionais estão visitando o litoral norte para conhecer o projeto do túnel submerso que deve ligar Itajaí a Navegantes. Você está vendo o projeto aí. O contrato de financiamento deve ser assinado em breve. Cristiane Pinheiro tem mais informações. A previsão é que o contrato de financiamento junto ao Banco Mundial seja assinado no final de fevereiro pelo prefeito de Itajaí, Robson Coelho, que está como presidente do consórcio intermunicipal da Foz do Rio Itajaí, assim Anfre. O projeto segue em andamento e tem despertado o interesse de grandes grupos internacionais. Nos últimos meses, Itajaí tem recebido bastante empresários interessados em conhecer o projeto. E ontem à tarde recebeu a visita de um grupo holandês interessado em conhecer mais detalhes do projeto e conhecer os detalhes técnicos. Vamos ouvir o que nos passou o prefeito Robson Coelho. As boas notícias com relação à mobilidade urbana, o projeto Promoves, elas não param. Nós estamos sendo muito procurados por empresas interessadas em executar. A maior empresa do mundo do setor já nos procurou para executar essa obra do túnel. E hoje a gente recebe uma das empresas que tem know-how com relação a projetos, né, que é o que vai ser contratado num primeiro momento, que é o projeto do túnel. Então, trocamos algumas figurinhas, né, o processo está muito bem encaminhado. Em breve, a gente vai ter um projeto contratado e, futuramente, essa obra é entregue para a população de Itajaí. Lembrando que a obra integra o Programa de Mobilidade Integrada Sustentável, o Promobis, que conta com um financiamento de 90 milhões de dólares do Banco Mundial, além de uma contrapartida de 24 milhões de dólares do governo de Santa Catarina, que vai ficar responsável pela condução do processo licitatório. A licitação deve ocorrer por meio de parceria público-privada. O projeto é bastante bonito e eficiente. O túnel, a gente sabe, vai ligar Itajaí a Navegantes, sob o rio Itajaí-Açu, deve contar com 548 metros de extensão, 29 metros de profundidade, vai ser o primeiro no Brasil, deve ter 3 faixas por sentido, ciclovia e passagem para pedestres, com pedágio para motoristas e isenção para ciclistas e pedestres. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris. Coloca a imagem de Floripa agora. Pode colocar, por gentileza. Um túnel desse aqui, já pensou? Se Navegantes Itajaí pode, por que Floripa também não pode? Um abraço a todos. Amanhã a gente volta.